Vamos lá. Hoje a gente vai fazer uma coisa bem diferente. Colocar um dos maiores ícones da literatura no banco dos réus. Mas calma. Este não é um tribunal comum. É uma espécie de julgamento teológico forense, para investigar o destino eterno do príncipe Hamlet. E o nosso Código Penal? Nada menos que o Inferno de Dante Alighieri. A pergunta que vai guiar toda a nossa análise é essa. Afinal, onde, nessa geografia moral tão complexa do Dante, o príncipe dinamarquês encontraria seu lugar? E como a gente vai ver, a resposta é bem mais sombria e, surpreendentemente precisa do que se poderia imaginar. Antes de mais nada, é importantíssimo entender a premissa. O que estamos fazendo aqui é uma simulação intelectual. A gente vai pegar as leis morais da Idade Média, lá do Inferno de Dante, e aplicar um personagem super complexo da Renascença. O objetivo não é brincar de Deus, mas sim analisar os atos de Hamlet através dessa lente bem específica e, vamos dizer, implacável. E a lei fundamental desse submundo é o contrapasso. Basicamente é uma justiça poética onde o castigo reflete como um espelho a natureza do pecado. Esse princípio é a chave para entender a sentença final do Hamlet, que é de arrepiar. Bom, vamos começar a investigação. Seção 1, descartando o óbvio. Para achar o verdadeiro crime capital do Hamlet, a gente primeiro precisa analisar e descartar aqueles pecados que todo mundo geralmente associa a ele. Pensa nesse slide como um mapa para a nossa jornada. Ele mostra direitinho a queda moral do Hamlet através dos círculos de Dante. Dá para ver como ele começa lá em cima, na hesitação, depois desce para a violência do sétimo círculo. Mas a grande questão é, será que ele continua caindo até a traição, bem no centro congelado do inferno? Muita gente aponta logo para o famoso solilóquio ser ou não ser. E sim, claro, como a gente vê aqui, ele pensa no suicídio como um alívio para a dor dele. Mas o ponto crucial está do outro lado. Ele recua. E o que o impede não é a coragem, não. É o puro medo teológico da condenação eterna. Ele conhece a lei divina. Por isso, o veredito aqui é claro. Hamlet não é um suicida. Ele escapa da floresta dos suicidas. Certo. Agora a seção 2, o crime de violência. Se Hamlet escapa da violência contra si mesmo, ele com certeza não escapa da violência contra os outros. E aqui, as provas contra ele são bem concretas e sangrentas. O assassinato de Polônio é um ponto sem volta. Foi um ato de pura fúria, de impulso, achando que era o rei escondido ali. Mas o que realmente agrava o pecado na visão de Dante é a reação dele. Ele não mostra um pingo de remorso. Pelo contrário, a frieza dele é chocante, e ainda por cima ele arrasta o corpo como se fosse um saco de lixo. E as próprias palavras dele são a maior prova dessa falta de arrependimento. Tolo miserável precipitado e intrometido a Deus. Pensei que fosses alguém superior. Zero piedade, só desprezo. Esse é o som de um coração que está começando a endurecer de verdade. Então é isso? O destino dele é o sétimo círculo, mergulhado num rio de sangue fervente com os violentos? Caso encerrado? Ah, nem de perto. Na verdade, esse crime passional é só o começo, um prelúdio para um pecado muito mais profundo e muito, muito mais frio. Seção 3. Um pecado mais frio e profundo. Para ir mais fundo, a gente precisa entender a hierarquia moral que comanda o inferno de Dante, porque é isso que muda tudo. O ponto central é este. No inferno de Dante, a fraude, ou seja, usar a inteligência para enganar, é um pecado infinitamente pior do que a violência passional. A violência é quente, é instinto, a fraude é fria, é uma corrupção calculada do intelecto que era para ser um dom divino. E a jornada do Hamlet leva ele exatamente para esse gelo. Agora vamos à prova principal do caso. Este slide detalha a análise forense do que aconteceu com Rosencrantz e Guildenstern. Uma defesa para o Hamlet poderia até argumentar que foi legítima defesa, que eles eram só peões do rei. Mas, como a análise mostra, a acusação, segundo Dante, aponta para algo muito mais sinistro. Malícia premeditada e a traição de um laço sagrado de amizade. E aqui está a prova irrefutável, a arma do crime teológica. Quando ele forja a carta que condena os dois à morte, Hamlet adiciona uma cláusula terrível, sem tempo para confissão. Ele não queria só a morte física deles, ele queria ativamente a condenação eterna das almas deles. Esse ato de querer tomar o lugar de Deus, de desejar a danação de velhos amigos, é isso que sela o destino dele. Vamos para a seção 4, o veredito final, traição. Com base nessa malícia espiritual toda, a nossa investigação chega a uma conclusão sombria e, francamente, inevitável.
O veredito é este: o destino de Hamlet não é com os violentos, mas sim nas profundezas congeladas do nono círculo, especificamente na Ptolomeia, a área reservada para aqueles que traem amigos e convidados, transformando o calor da confiança no gelo da traição. Seção 5. A sentença. As lágrimas congeladas. Agora vamos ver como a lei do contrapasso cria uma punição eternamente perfeita para o crime do príncipe. A punição fica bem clara aqui. Aquela tristeza profunda que definia o Hamlet em vida, agora vira a própria prisão dele. Ele está preso no gelo, e suas lágrimas, em vez de trazer alívio, congelam no rosto, formando uma viseira de cristal. Vamos entender a mecânica desse contrapasso perfeito. Em vida, Hamlet é definido por uma dor que ele dizia que excedia a aparência. Na Ptolomeia, as almas choram, só que as lágrimas congelam na hora, formando uma máscara de gelo que impede que mais lágrimas caiam. O resultado, a dor dele, a própria essência de quem ele era, é forçada a voltar para dentro, presa nele para sempre, sem chance nenhuma de alívio. O resto para ele não é silêncio, é agonia silenciosa. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final bem perturbadora. Visto por essa lente de Dante, o príncipe Hamlet ainda é aquele herói trágico, atormentado pela dúvida, ou ele se revela como algo muito mais sombrio, o mais frio dos traidores do inferno? Talvez a verdadeira tragédia seja que ele é as duas coisas. E é exatamente por isso que a história dele continua a nos assombrar tanto.